nato dali, né? Então, também para mim foi uma graça muito grande. Por isso que a história é vida, né? Ela nos leva cada vez mais a perceber, desde o seu início até hoje, quantos sinais de Deus, né? Quantos Isso. sinais de Deus. E quando a gente, né, se tem alguém aí de Joinville assistindo, com Manda certeza deve oi ter, ali, manda né? lá, sou de Joinville. Pra vocês, né, que viram, eu já depois vi o Guanabara com loja, bem estruturado, sim, um sim. bem pertinho do centro, inclusive, né? Aquela região ali de Manguezal. Então, a gente vê como as maravilhas de Deus também se realizam Sim. do lugar onde ele foi chamar a gente, né? Isso. E uma característica do nosso programa, né, Jackson, aqui é que nós desmistificamos aquela ideia do discípulo chamado, né? Então, a gente vê que o Padre Cildo não nasceu padre, não nasceu provincial, não Sim. nasceu religioso. Isso mesmo. Nasceu em um contexto onde foi gerado e gestado a importância da vocação, Sim. né, Jackson? Assim como o pessoal que tá em casa nos assistindo, né? Às vezes ele pode achar a vida deles é tão diferente, né? Não é nada diferente, né? Na verdade, a família nasce do mesmo modo que eles... Assim vocês estão aí em casa, em família, assistindo a gente. Então, é no simples, também na pobreza, muitas vezes, né, padre? Essa vivência e essa vocação surge. E, padre, por falar em vocação, 3 irmãos, 3 padres. Como é que é essa história? Complicado, né? Como é que é a relação de vocês quando criança? Como é que surgiu isso? A nossa relação como criança... Quem era o mais querido? A gente disse pro Padre Silvano assim hoje, olha, nós vamos perguntar ao vivo qual era o irmão favorito. E ele deu umas dicas ali, a gente vai entrar nesse assunto depois. Eu acho Porque o assim, assunto é família, ó. Se for entrar no contexto assim de quem puxava mais, claro que o caçula sempre é o caçula. E quem que é o né? caçula, padre? O Padre Silvano, né? Naturalmente, né? O caçula na vida familiar sempre tem, né? O primeiro é o mais velho, né? O Sérgio. Aí eu ganhei, né, essa dimensão de caçula. Há 5 anos fiquei como caçula daí, né? Mas logo depois chegou o Silvano, daí tirou todo o meu trono ali. Então, eu e o Sérgio somos muito próximos de idade, né? 1 ano e pouco, quase 2, mas... Então, nós dois caminhamos muito juntos, né? O Silvano já 5 anos depois vem a nascer, então, queira ou não queira, o menor sempre é o que mais se dá atenção também, né? Mas, claro, a gente sabe que a mãe dizia, eu amo os 3 do mesmo jeito, né? Mas nós éramos 3 irmãos, assim, normais, como você falou, Jacques, normais, no sentido assim, nós brincávamos, nós brigávamos, nós tínhamos coisas comuns. Tinha uma coisa diferente como 3 irmãos, que eu poderia, assim... Como nós tínhamos aquele probleminha lá com o pai, né? E sempre é bom deixar claro que o pai depois... Ele entrou no Alcoólicos Anônimos, ele começou uma nova vida, uma nova etapa da vida, né? Ele morreu sóbrio, né? Na sobriedade de mais de 30 anos, né? Então, foi um pai que nos deu um exemplo, olhando hoje a realidade do alcoolismo, né? Saber que ele optou pela família, ele optou por nós, né? Então, eu sempre falo essa história do pai, mas eu falo porque ele foi um vencedor, né? Ele foi vitorioso, né? Quando você entra no AA, cada etapa que você supera, eles te dão uma medalha, a família compra um troféu, dá um troféu. E hoje, até hoje, nós temos lá, né, na nossa sala, a sala dos troféus, né, que o pai ganhou no tempo que ele estava no AA, dentro da sua sobriedade, né? Então, eu sempre falo isso para... Mas, diante dessa realidade que nós vivíamos naquele momento, né, a gente criou um clube de irmãos em Cristo, né? Então, o que era esse clube de irmãos? Quando a gente cobrava um do outro para ajudar a mãe, né? Então, se alguém pisava a bola fora, né? Dava a bola fora, né? A mãe pediu uma coisa e não fez. A mãe, né? A gente não queria ver a nossa mãe triste. Então, a gente queria ver a nossa mãe feliz conosco. Então, o que nós pudéssemos fazer para ver ela feliz, a gente fazia. E aí, se não fizesse, os outros 2 irmãos cobravam. E tinha que pagar uma pena daí, né? Olha. Aí, não, agora eu tenho que ajudar a mãe em dobro daí, né? Tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, era uma forma de a gente se encontrar, a gente brincar. Isso eu estou falando quando nós tínhamos 10, 11 anos, 9, por aí.
Não era quando nós éramos adolescentes. Até porque com 14 anos nós entramos no seminário, né? Era uma fase ali inicial e nós éramos crianças. Então, uma coisa assim, a gente sempre foi unidos, né? E isso é uma característica de nós três, né? Os três ir para o seminário não foi todos foram de uma vez, não. Primeiro foi o Sérgio, né? Aí eu entrei no Senai,